Salve rapaziada, aqui está o Super Resumo, canal criado para começar uma obra e terminá-la. Diferente de muitos canais por aí que não vou citar o nome, que começam a obra e não terminam, mesmo com muitos capítulos disponíveis. Então, essa vai ser a primeira obra do canal, uma obra sobre vingança, e se vocês amam esse tipo de história, com certeza vai amar essa. Mas se não gosta do sentimento de satisfação da vingança, meu lindo e minha linda, assiste do mesmo jeito, que você vai dançar. Não vai dançar não, que você vai gostar. Sem mais demora, bora. A história começa mostrando o apartamento do nosso protagonista. Lá dentro ele olha a foto do seu irmão mais novo. E o nosso prota diz que não imaginaria que depois de 5 anos sem ver seu irmão, que a única coisa que encontraria dele seria o seu obituário. Então ele lembra de 3 anos atrás, quando a sua mãe ainda estava viva, e ela, mesmo sabendo da sua doença, não desistiu e passou os últimos 3 anos que lhe restava de vida tentando encontrar seu irmão desaparecido. Depois mostra o nosso prota no velório de sua mãe, sendo consolado por pessoas que ali estavam. Mano, vou te falar, o irmão dele vacilou pra caramba, velho. Sumiu e não falou nada pra ninguém, nem pra sua mãe. Fez a pobre da mulher perder seus últimos anos de vida tentando achá-lo. Sacanagem isso, hein? Mas aí, comenta aí o que vocês acham dessa atitude dele. Vamos julgar mesmo, nós estamos aqui nesse mundo é pra julgar e falar mal da vida dos outros. Mentira, estamos aqui pra isso não, pô. Logo depois, aparece o prota na sua casa, olhando os panfletos e Errou! Logo depois, aparece o prota na sua casa, olhando os panfletos. Ih, rapaz. Putz, cara. Logo depois, aparece o prota na sua casa, olhando os panfletos de desaparecido que sua mãe havia feito. Irritado com o sumiço do seu irmão, ele amassa um dos panfletos. Depois de alguns meses, ele perde a esperança e desiste de encontrar seu irmão desaparecido, e se alista no exército para servir na África. E já no avião, partindo para outro continente, ele diz que não tem mais motivos para voltar à Coreia novamente. Mas a gente já sabe, que ele vai para ficar boladão. Nos tempos atuais, mostra ele abrindo uma caixa com alguns pertences do seu irmão, que estavam com ele quando seu corpo foi achado. Dentro da caixa tem uma foto do seu irmão vestido de cavaleiro. E o prota, sem saber de nada, se pergunta se ele estava participando de algum filme, por estar vestido daquele jeito medieval. O outro pertence é um relógio de bolso, que é do tempo do meu avô, e ele se lembra que é o relógio que ele havia dado ao seu irmão, como um presente de boa sorte para a prova de entrada da faculdade. Ele olha o relógio em volta, se lembra da conversa que teve com seu irmão, quando lhe deu o relógio. O irmão dele dizendo que precisava mesmo de um relógio e agradecendo. E o prota se gabando, dizendo que o relógio é muito mais estiloso que um relógio digital. Ele pergunta ao seu irmão o que ele achou da sua esperteza. O irmão mais novo olha o relógio em volta e vê as iniciais do nome dele, JW. Mas também vem outro nome, K, e pergunta por que tem esse nome no relógio. O prota então diz que é o último nome dele, Chá. E o irmão mais novo dele rebate, dizendo que como que Chá é escrito como K. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O prota fica irritado e pede o relógio pro irmão e diz que vai lá no velhote que escreveu errado para ele consertar isso. E se acabando de rir, o irmão mais novo dele diz que não precisa e que vai ficar com o relógio assim mesmo. E se alguma vez ele precisar assinar o seu nome, vai escrever como está escrito no relógio, K. Ele volta de suas lembranças, e olhando pro relógio triste e feliz, num estado meio melancólico. Do nada o relógio volta a funcionar, e ele fica surpreso e uma voz sai dentro do relógio. Ao meu irmão que um dia estará com esse diário em suas mãos, o prota dá um pulo do sofá assustado e a voz continua. Que quando ele estiver com isso em mãos, ele já teria partido desse mundo, E do DF, vocês estão ligados? O prota se pergunta que isso que ele está ouvindo não é uma alucinação, mas mesmo assim, não tem nada instalado no relógio, uma caixa de som, um microsystem, um paredão, tá ligado? E a voz dentro do relógio continua falando, que sente muito por ter ido embora desse jeito, e por causa dele ter desaparecido, o prota deve ter passado por muitos problemas, mas ele só queria conseguir um remédio para sua mãe, e pensou que ia voltar rápido. Mas meu amigo, nem tudo funciona como planejado, é como se fosse uma obra de uma casa, a gente levanta a parede e depois quebra, porque não ficou do jeito que a gente pensou que ia ficar. E daí, começa a falar das datas e o que aconteceu entre elas. Que em 9 de outubro ele recebeu uma mensagem estranha, dizendo que se ele chegasse no topo da torre do obelisco, o desejo dele se tornaria realidade. E o desejo dele, galera, era curar sua mãe. Aí ó, tá aí porque ele partiu, e vocês julgando ele, E ele continua dizendo que o assunto era muito estranho para ser usado como spam. Para quem não sabe, o objetivo do spam é fazer propaganda de produtos e serviços, mas também aplicar golpes, e é considerado como lixo. Então fique esperto, galera, ao clicar em qualquer mensagem, tá ligado? Só clica no vídeo que eu mandar, mas no YouTube. A mensagem especificou se ele queria ou não participar, e ele disse que se fosse em qualquer outra situação, ele iria ignorar a mensagem. Mas a mãe dele doente no hospital vem em sua mente,
Então ele decidiu aceitar na esperança de ser verdade, e que depois daquele dia em diante de ele ter aceitado a mensagem, ele começou a ter sonhos estranhos, fazendo aquilo com Elisa Sanches. Mentira, ele não disse isso não. O sonho dele era com elfos, anões, orcs, trolls e espíritos de dragões rugindo. Logo, ele pensava que era um sonho, mas depois ele tinha certeza que era real. E no centro disso tudo tinha quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não é o Chapolin. A torre do Deus do Sol. E os rumores diziam que se alguém passasse nos desafios do obelisco, esse alguém se tornaria um deus. Mas tudo que o irmão do Prota queria era um remédio em forma de um elixir, que se encontrava dentro da torre. E em 28 de outubro de 2013, ele formou um grupo com pessoas que pensavam como ele e começaram a subir na torre. Mas que aquele mundo não é igual ao mundo real. Isso é óbvio, né? Aqui não tem elfos nem dragões. E que aquele mundo não é pra ficar de brincadeira. É porque ele não conhece o Rio de Janeiro. Em 9 de novembro de 2013, ele decidiu fugir de casa, cortando conexão com o mundo real, pensando que ia ficar fora por 6 meses. Ou seja, sem TikTok, YouTube, Instagram. Eu não sei mais viver sem isso. O bicho é brabo mesmo. Em dezembro de 2013, ele formou um grupo chamado Artia. E o grupo era o melhor em todos os sentidos. E em setembro de 2014, o ritmo de conquista deles foi ficando mais lento. E então iria demorar mais do que 6 meses, pelo menos mais um ano. Em novembro de 2014, além do ritmo deles ter diminuído, ele encontrou mais um obstáculo, que foi um clã de alto nível. E então entraram em conflito. Em fevereiro de 2015, não teve acordo nenhum e eles entraram em guerra. E o irmão, já com a voz falha, continua dizendo que o clã que eles haviam se aliado foi destruído e em 4 de março de 2016 ele encontrou alguém que amava. Em setembro de 2016 surgiu outra guerra e depois de alguns meses a guerra ainda continuava, mesmo com todos exaustos. Em junho de 2017 ele percebeu que tinha um traidor entre eles e começou a espalhar boatos e o grupo começou a suspeitar um do outro. Em julho, o corpo dele começou a ficar pesado. Em outubro, metade dos membros deixaram o clã e eles estavam perdendo a guerra e o corpo dele estava se deteriorando aos poucos. Em novembro, a mulher que ele amava apunhalou o coração dele, só não sei se foi literalmente, tá ligado? E então deixou. Nisso tudo, o corpo do irmão do Prota já estava apodrecendo. Galera, será que foi por causa disso que a mulher abandonou ele? Homens, se ligam, mulher nenhuma gosta de homem fedorento não, hein? Passa um rolão antes de sair de casa, viu? Sabendo que o corpo dele estava apodrecendo e o irmão do Prota dizendo que ele sente a falta do irmão dele, né? Em 1º de fevereiro de 2018, ele foi o único que restou em Átria, e se perguntando onde foi que as coisas começaram a dar errado. E em 28 de fevereiro, ele conseguiu elixir para curar sua mãe, mas não conseguia mandar porque estava cercado por inimigos. E foi aí que ele percebeu que não tinha mais ninguém ao seu lado. Mas mesmo assim, ele não podia mostrar que era fraco para aquelas pessoas. Por isso ele estava deixando todas aquelas notas, porque sabia se o Prota ouvisse, iria conseguir a cura e levar para sua mãe. E terminando, mostra o irmão dizendo que espera que o Prota escute esse diário algum dia. Então mostra o Prota irritado com o que ele ouviu. E do nada, outra voz robotizada dizendo: sucessão inicializando. É o sistema, mano, todos os manhwas têm. Então o Prota sente um poder fluindo pelo seu corpo. E pensa que essa mana é o poder que a torre e as pessoas daquele mundo possuem. E pela cara do Prota, ele está sentindo muita dor. E o sistema avisa: despertar completo. O processo de sucessão está incompleto. Por favor, complete a sucessão após seu corpo estar perfeito. Processo atual 5%. Sua condição atual é incompleta. E aí o Prota fica surpreso olhando a janela de status dele, que apareceu em sua frente. E o sistema continua: a habilidade do seu corpo avançou parcialmente. Sua natureza foi descoberta. Suas habilidades foram adicionadas. Você só pode registrar seu jogador no obelisco. E tá lá o status do Prota. Nome: Charrinho U, que vai ser chamado de Prota. Natureza: sangue frio. Força: 10. Vitalidade: 12. Agilidade: 15. MP: 21. Habilidades: proeza da visão dracônica, sentidos elevados e clarividência. Então Prota diz que agora que ele sabe exatamente o que aconteceu com o irmão dele e por que o deixaram para a morte, e por que ele voltou para ele dentro de um caixão depois de 5 anos, se esse é o caso, ele vai se vingar. E segundo as regras daquele mundo, ele vai fazer o mesmo com todos, como fizeram com o irmão dele. E acabou. Para não perder, se inscreve no canal e ative o sininho para receber um novo vídeo. Curte o vídeo para saber se devo ou não continuar com essa e outras obras que são muito boas, e vocês irão gostar. Valeu, até mais, tchau!